Colocas a mão no fogo, queimou, não colocas uma segunda vez, aprendeste. Não é verdade que, se vocês olham para vossas próprias vidas, vocês vão encontrar episódios que foram muito difíceis e complicados, mas que ao mesmo tempo, mudando a perspectiva, foram grandes aprendizagens na vossa vida, momentos de muito crescimento. E a pergunta a fazer é: se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria? E às vezes a resposta é não, eu não mudaria. Mesmo que foi um episódio super negativo naquele momento, porque aquilo me ensinou algo tão importante. Eu cresci tanto com aquilo que eu não quero perder aquele crescimento. Eu não quero perder aquela lição que eu aprendi. Verdade? Então, mas no momento em que estás a sofrer, que estás no meio da tempestade, ninguém tem esse pensamento. Eu tenho tanta gratidão de estar no meio desse problema agora. Ninguém fala assim, ninguém pensa assim. É só depois. Sim. Concordo. Então, qual era o desafio que eu dei? 3 minutos, não foi? Primeiro minuto, sentamos sozinhos, sem fazer nada, e fazemos uma pergunta, que é: qual foi a pergunta? Como é que eu me sinto? Segunda pergunta, no segundo minuto: por que eu me sinto assim? Vamos fazer um exemplo agora, vou demonstrar. Estou sentado. Como é que eu me sinto? Eu me sinto, para ser sincero, eu me sinto Já está pensado, não? Acabou o minuto. Vou precisar de mais um. E quando começas com isso, tu vais ver que muitas vezes, naturalmente, fazendo essa busca, tu vais sentar 10 minutos, 20 minutos, meia hora até às vezes. O tempo passa assim, porque estás a mergulhar num mundo complicado, complexo, com várias camadas. Eu podia te responder: eu estou com frio, e seria verdade. Eu podia dizer que eu estou feliz, também seria verdade. Eu podia dizer 1000 coisas que são verdade nesse momento. Mas onde é que eu vou colocar meu foco? E é um processo de introspeção complexo. Mas por agora eu vou dizer que eu estou com ansiedade. Ok? Estou sentindo ansiedade. Segunda pergunta: por quê? Porque eu estou aqui falando com pessoas que eu não conheço. E eu tenho a expectativa, a esperança que o que eu estou tentando transmitir vai ser transmitido de uma forma positiva, que vai ter um efeito. E eu fico ansioso para ver esse resultado, para não desapontar, etc, etc. Vamos dizer que sim. Terceira pergunta: e eu sou capaz de largar disso? Largar essa emoção? E eu vou dizer, muito corajoso: sim, eu sou capaz. E depois não muda nada. Esse homem sentou aí e deu essas dicas. Eu dito antes, tu vais para o hospital, não é simplesmente por sentar no hospital que vais ser curado. Não é por tomar o medicamento pela primeira vez que vais ser curado. Às vezes, tens que repetir. E isso quase que se torna o seu mantra, que é: eu sou capaz de largar isso, eu não preciso sentir essa emoção, eu não preciso sentir essa emoção, eu não preciso sentir essa emoção. E tu sentes mais e mais e mais capaz de largar essas coisas que te perturbam. E eu me digo agora, se vocês estão satisfeitos com o que eu estou a dizer ou não, tudo bem. Eu não vou deixar com que isso afete a minha felicidade. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu estou entregando
a minha felicidade nas vossas mãos. E eu não posso fazer uma coisa dessas. Na mão de quem? São tantas mãos. Então, se metade estão felizes e a outra metade não estão, então eu vou estar o quê? Meio que feliz? Alegre e triste ao mesmo tempo. Não pode, não funciona, não dá. A mesma coisa se aplica às opiniões. Às vezes tu sempre diz, eu estou triste, por quê? Porque eu acho que a pessoa não gosta de mim, pessoa X. Por quê? Porque deu um olhar estranho. Ou deu uma palavrinha, mas com um tom um pouco mais ofensivo. E nós ficamos todos... Não vou dizer, vocês sabem como nós ficamos. Às vezes é uns minutos. Uns minutinhos depois passa. Já é bom. Mas e se não fosse nem uns minutinhos? Porque nós estamos nem aí. Mas para que é que estamos a pensar agora nisso? Dizemos, às vezes, eu é assim. Para que é que agora estamos a pensar nisso? Nós pensamos nisso porque muitas vezes nós ligamos o nosso autoestima à opinião dos outros, não é? Nós nos valorizamos de acordo com o valor que outras pessoas atribuem a nós. O problema é, essas pessoas não nos conhecem, primeiro. Conhecem o que nós revelamos. Vocês só conhecem de mim o que eu estou mostrando aqui fora. Mas o que está cá dentro eles não sabem. E isso se aplica a qualquer pessoa em qualquer situação. Então, primeiro, as pessoas não te conhecem. É raro que uma pessoa se conhece ela própria. Mas as outras pessoas de certeza que não conhecem. Okay? E segundo, as pessoas mudam de ideias assim. As circunstâncias afetam isso muito. Uma pessoa que gosta muito de você, é só tu fazer uma coisa que ela não gosta e a opinião já mudou. Isso é tão frágil. Eu vou te contar uma história muito pessoal, para vocês entenderem o porquê que eu tomei um passo tão forte na minha vida. Por exemplo, para virar monge. Não foi um passo imediato, mas eventualmente acabou nessa decisão. Eu, quando tive 16 anos, eu tinha uma vida muito boa. Vamos dizer assim, uma vida muito boa, cheia de amigos. Eu fazia as coisas que me agradavam, não tinha obstáculos. Não era rico, pronto, mas não precisava, não faltava nada. Ok? Não faltava nada. Um dia, com 16 anos, eu fui com os meus amigos para a noite, para os copos. Com 16 anos. Lá fui eu, empolgado, minha namorada também, bêbado, totalmente, completamente bêbado. Ok? Nessa noite, com essas pessoas, e nesse estado físico, mental, etc., eu vi um crime sendo cometido. Mas eu estava tão bêbado que eu era incapaz de fazer qualquer coisa para ajudar a pessoa, para ligar para a polícia, etc., porque eu estava quase desmaiado, vomitando, estás a ver? Mas eu vi o crime acontecendo, e é um crime grave. O que acontece? No próximo dia, eu tenho um telefonema da polícia. E a polícia diz, você tem que ir à esquadra, você foi preso, você é suspeito desse crime e tal e tal. E eu pensando, o quê? Eu só sou culpado de uma coisa, de ter bebido demais. Mas mais do que isso, não, eu sou inocente. Mas lá fui eu, para a polícia, e fui interrogado, etc, etc. Sou um dos suspeitos, eu e mais algumas pessoas. E eu pensando assim, bom, isso é um pouco injusto. Eu não fiz nada. Não tinha capacidade de fazer algo também para mudar a situação. Eu sou inocente, mas eu estou sendo tratado como se fosse culpado. Quem vai me ajudar agora? Foi a minha pergunta, que eu fiz a mim próprio. Quem é que vai me ajudar? Os meus amigos? Minha família? A justiça? O que aconteceu foi, passaram 6 meses de processo com a polícia, em que eu ia, fazia entrevistas com a polícia, interrogações, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, advogados, blá 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 blá, um período de 6 meses em que eles disseram que eu não podia dizer nada a ninguém, porque era parte de uma investigação
Eu não podia estar a contar detalhes da história às pessoas, etc. O que aconteceu foi, os meus amigos todos acharam que eu era culpado. E eu não podia me defender. Eu não podia contar o que realmente aconteceu. Fui proibido. O que vocês acham que aconteceu nesses 6 meses? Que qualidade de vida eu tinha comparado com a vida que eu tinha antes? De um dia para o outro, a minha vida mudou 100%. Eu tinha 0 amigos, eles todos abandonaram, porque achavam que eu era um criminoso. Eu levei porrada, pessoas que achavam que eu era criminoso. Minha família só chorava, que não era capaz de fazer mais nada. Só chorava, e chorava, e chorava. E eu me senti muito desiludido com a vida. Mas como assim? Eu não fiz nada? Eu sou inocente? E de um dia para o outro, perco tudo? Não era uma pessoa especialmente religiosa, não acreditava muito em Deus, mas também não negava a existência de Deus, não era um foco meu, digamos assim. Mas claro, nos momentos de desespero, o que a gente faz? Deus me ajuda. Então lá fui eu rezar. Deus me ajuda. Não mudou nada. Meus amigos não voltaram correndo para mim, minha família não parou de chorar, não mudou nada. O que aconteceu? Minha mãe disse, tens que ir falar com esse mestre espiritual, ele é capaz de fazer coisas muito especiais, sei lá, se calhar ele vai te ajudar. Eu fui ter com ele, contei a história toda, e o que ele me disse foi simples. Ele disse, ok, eu tenho a solução ao seu problema. Eu disse, tens a solução? Estou muito interessado. Ele disse, a solução é o seguinte, não te preocupes. Fim de conversa. E eu sentei, não me preocupo. Fiquei tão desapontado, mas tão desapontado. Esse ladrão, esse mestre espiritual, não se preocupe. Não se preocupe, qualquer um pode me dizer. O que ele vai dizer assim? Ele vai dizer, a tua resposta vai surgir num sonho. Eu preciso com pessoas que viveram a vida, saber o que eles têm para me dizer. Eu ouvi de certas pessoas, a melhor etapa da minha vida foram quando eu tinha 20, 21, até aí 25. Adorava aquela fase da minha vida. Depois de então, eu disse, ai, medo. Foram certas pessoas. Outras pessoas disseram, a minha vida sempre melhorando. Cada ano que passa, eu sinto mais feliz, mais leve, mais simples, eu preciso de menos para ser feliz, etc, etc.
E eu achando, ok, muito mais atraente, essa visão de vida, melhorando sempre. Eu não quero passar dos meus anos 20 anos que eu estou aqui e depois volto para trás pensando nunca vai ser melhor que isso. Isso não é uma vida. Pronto. Depois tinha um terceiro grupo, os arrependidos. Pessoas que disseram, eu investi tanto tempo tentando ser popular, tentando manter amizades que eram falsas, tentando agradar as pessoas em minha volta, que eu desperdicei tantos anos da minha vida não cuidando de mim próprio. E agora que eu estou fazendo isso, eu vejo o quanto a minha qualidade de vida aumentou e há quanto tempo eu poderia já ser feliz. Agora eu sou feliz, não era feliz antigamente. E eu escutei muitas outras coisas. Não tenho tempo agora para partilhar tudo, porque eu tive muitas conversas com muitas pessoas super interessantes. Mas eu fui observando a diferença entre as pessoas em que a vida estava melhorando, outras pessoas estavam só olhando para trás, para o passado. A minha vida era boa, já não é, agora é aborrecida. E a grande diferença que eu notei foi as pessoas que estavam no primeiro grupo, as pessoas que estavam sempre desfrutando da vida mais e mais e mais, eram as pessoas que tinham uma dimensão espiritual na vida. E as outras não. Quando eu digo dimensão espiritual, eu digo assim só porque eram coisas diferentes, não dá para categorizar em uma maneira só. Não posso dizer que eram as pessoas que acreditavam em Deus, porque não é verdade. Eram pessoas que tinham um elemento espiritual na vida, se fosse uma prática como meditação ou alguma coisa do gênero, mas investindo em conhecer eles próprios, em descobrir o que está cá dentro e, se calhar, até além do que está cá dentro. E não foi necessariamente por causa disso, mas é o que essa busca faz acontecer, que é, quando nós buscamos o que nós temos cá dentro, começamos a ignorar mais e mais o que está cá fora. Se tu vais para o norte, estás afastado do sul, não é? Então, às vezes, tu dizes para a pessoa, não vais para o sul, a pessoa vai para o sul na mesma. Mas diz a pessoa, vai para o norte? A pessoa vai para o norte, sem pensar que também se está se afastando do sul. Você entende? Então, se diz a pessoa, não faça isso, a pessoa faz na mesma, não é capaz de não fazer. Quando diz para a pessoa, faz o oposto, a pessoa faz e quase que é um acidente que recebe os benefícios de não fazer a outra coisa que deixou de fazer. Então, quando eu digo para você, não ligue mais para os teus desejos, não interage com o mundo exterior, vocês não vão fazer isso. É complicado, é difícil. Vocês querem que nós todos sejamos monges agora? Não. Mas se eu disser, mergulha no seu interior, dedica uns minutinhos por dia em mergulhar cá dentro, busca o que você tem cá dentro. Eu te garanto que esses minutos vão se transformar em mais minutos e mais minutos, até ser uma mentalidade, uma maneira de viver, em que vocês vão automaticamente deixar de focar tanto nas coisas do exterior. E eu te garanto que isso vai transformar sua qualidade de vida 100%. Porque o que eu descobri naqueles 6 meses, que em primeiro lugar eu chamei dos 6 meses mais miseráveis da minha vida, porque eu estava focando em tudo que eu perdi cá fora. Os meus amigos, minha felicidade, minha liberdade. Eu virei para dentro e disse, mas o que eu ganhei? A confiança de saber que eu sou capaz de viver sem essas coisas. E que sou mais que forte o suficiente para viver sem essas coisas. Então eu perdi a necessidade dessas coisas. Eu perdi o apego e eu me tornei uma pessoa muito mais feliz por não precisar dessas coisas. O que não quer dizer que eu nunca mais tive amigos na minha vida. Eu tenho muitos, mas eu sei que eu não preciso deles. E isso me torna uma pessoa feliz,
porque não tenho medo de perder meus amigos. Então não fico agarrando a eles, não fico com aquela ansiedade, aquele medo de dizer a coisa errada, de mostrar a coisa errada, e se ele me julgar, e se eu perder essa amizade? Porque eu sei que eu não preciso disso. Teve um grande filósofo que disse: tu sentes mal quando estás sozinha, estás em má companhia. Não é? Se não te sentes bem quando estás sozinho, não estás em boa companhia. E eu entendi isso. E eu consertei esse problema. Eu dei a volta a esse problema. E tendo feito isso, eu posso fazer o que eu quiser. E eu me sinto bem. E é isso que eu desejo para vocês. O que não significa que vocês precisam mudar quase que nada no seu estilo de vida. Vocês podem fazer o trabalho que vocês fazem, ter as amizades que vocês têm. Não precisam fugir para caverna nenhuma, cantar mantras nenhums. Se vocês quiserem cantar mantras, podem cantar também, é bom. Mas não precisam. Vocês precisam entender profundamente que o que vocês precisam e mais buscam não está cá fora. Aceita isso e mergulha dentro do vosso próprio ser, do seu próprio coração, em busca da felicidade. E poderá ser um veneno no começo, mas eu te prometo que vai acabar com um néctar. E só é preciso uns 5 minutos por dia. Não precisa de mais do que isso. Diga. Quando se sentem? Boa pergunta, excelente pergunta. Que o oposto também acontece muito, exatamente como disseste agora. Tem as pessoas que acham que precisam das coisas todas, e eu estou tentando mostrar que não precisam, mas também tem o oposto. Tem as pessoas que só se sentem felizes quando não têm essas interações e não querem misturar com grupos, e assim que são forçadas a interagir com o mundo e as pessoas e as atividades todas, se sentem mal, não se sentem bem com aquilo. Isso também acontece muito, e é verdade. É por isso que eu disse, uma coisa é saber largar as coisas que estão nos afetando de uma forma negativa, outra coisa também é saber viver em circunstâncias que não são as ideais, não deixa de ser uma realidade externa. Então, o que eu estou dizendo em resumo é o seguinte: se a tua felicidade é dependente em situações externas, tu estás tramada, em geral. Agora, a solução é viver no mundo, mas com a tua consciência cá dentro. O que significa que se estás sozinha ou estás num grupo de 100 pessoas, não faz diferença, porque a minha consciência vem comigo para onde é que eu estiver. Mas tens que saber desligar um pouco do mundo exterior, e é isso que essa prática vai trazer. Quando tu vais e fazes a meditação, na realidade não é uma meditação para encontrar a solidão. Não, é uma meditação para mergulhar cá dentro. Então, se és realmente capaz de fazer isso, desenvolves essa capacidade, tu vais ser capaz de fazer isso em qualquer circunstância de vida. Se estás rodeado por pessoas ou sozinho. A solução, como eu tinha dito, é conexão com o que tens cá dentro. Se tu tens isso, pode estar em circunstâncias positivas ou menos positivas, vais ter o teu refúgio, vais ter o espaço em que podes entrar e vais te sentir bem. Isso é que é importante, porque as pessoas são diferentes e vivem em circunstâncias diferentes. Então, quando eu disse antes, para sentar 5 minutos sozinhos, não era para tentar transmitir a ideia que estar sozinho é o objetivo. Não é isso. Tu precisas parar com as distrações, é só isso. Meditar hoje em dia é muito mais complicado do que era 20 anos atrás.
Eu te digo por quê. Este diabo aqui. Segunda razão. Este diabo aqui. Ok? Por quê? Lá vou eu. Trabalhei muito hoje. Agora eu vou sentar, meditar. Não é só o som, é o que vem de trás desse som, que é uma mensagem. Pá, de quem? Esse cara é urgente. Poderá não ser urgente, mas e se for? Continuamos meditando. Segunda mensagem, então deve ser urgente. Pega, é uma foto de um gato. E continuamos meditando. Não era nada urgente, mas tu não sabes, não é? Então são 1000 coisas tentando roubar a tua atenção. Hoje em dia temos mais coisas tentando roubar a nossa atenção do que tínhamos antigamente. E o problema é esse. É a atenção, é onde colocas o teu foco. Eu só estou pedindo uma coisa, coloca o teu foco cá dentro. Começa a investir numa base de felicidade verdadeira, que ninguém pode te roubar. Nunca mais tu pode dizer que a minha felicidade é por causa do meu emprego, ou por causa de fulano tal e tal. Eu contei essa história ontem à noite. Ontem à noite eu tive no templo que nós temos no Porto. Também dei um satsang. Eu contei essa história. Que eu, com 21 anos, armado em parvo, armado em esperto, um super espiritual, eu estava numa feira e veio um senhor com a sua mulher para a nossa barraca. E nós tínhamos os panfletos do nosso guru, do nosso caminho, etc. E dizia assim: amor, paciência e união. E ele pega no panfleto, começa a ler aquilo. Sim, muito interessante. Ele vira para mim e diz assim: uma pergunta só. O que vocês têm para me oferecer que eu já não tenho na minha vida? Eu disse: desculpa, como assim? E ele: eu sou feliz. Tenho muito amor na minha vida, então o que vocês têm para me oferecer? Já comi tudo. E eu fiquei congelado. Eu não sabia o que dizer, porque a minha resposta era sempre: nós estamos aqui para ensinar o amor verdadeiro e a felicidade verdadeira e blá blá blá. E o homem chega lá, todo sorridente, na paz, e diz: eu tenho paz, eu tenho amor, e agora? E eu, pânico. Começa a rezar. De inspiração, agora, por favor, porque eu era uma pessoa super arrogante, e para uma pessoa arrogante passar vergonha é a pior coisa que é possível. Aquilo era a minha morte, ok? E eu começo a fazer perguntas ao homem para ganhar tempo. És da onde? Moras aonde? Tens família? Sim, qual é o teu emprego? Esperando a inspiração, tentando prolongar a conversa. Mas ele começa a responder as minhas perguntas básicas. Ele diz: sabe, eu faço isso, faço aquilo, eu amo aquilo, minha família é espetacular, estou tão feliz. Enquanto ele estava respondendo as minhas perguntas, eu fiquei ouvindo. E eu perguntei: o senhor estava dizendo que você tem uma família espetacular, que você ama o seu emprego, etc. Posso fazer uma pergunta? Como é que você sentiria se você perdesse essas coisas? Se você perdesse esse emprego, se você perdesse essa família? Amanhã, autocarro, bom. Sei que foi um pouco pesado, mas foi a pergunta que eu fiz ao homem. E eu não estou te mentindo, o homem quase começou a chorar à minha frente. Ele se sentiu tão incomodado com aquilo. Ele disse: eu nem quero imaginar. Foi a resposta dele: eu nem quero imaginar. E aí eu encontrei o problema. Por quê? Não queres imaginar porque não queres pensar no fato que é possível, porque não tens um plano B. O teu fundamento, a base da sua felicidade são essas coisas. E eu acabei de demonstrar a você que você pode perder essas coisas amanhã e tu não tens resposta. Não sabes o que fazer sem essas coisas. O que não quer dizer que eu estou dizendo para você abandonar essas coisas. Não é o caso, eu nunca disse isso.
agora eu tenho a minha resposta. O que nós temos para te dar, o que o nosso caminho tem para oferecer a vocês, é uma série de técnicas, um percurso, um caminho ao teu coração, a estabelecer uma base de amor e felicidade que não tem nada a ver com as coisas que podem ser tiradas da sua vida, que é tudo cá fora. E o homem quieto. Ok, obrigado. Não tinha argumentos contra. Não é que ele agora se tornou um santo e está rezando o dia inteiro. Não. Mas ele foi confrontado por uma verdade que ele não conseguia negar. Que é, sim, eu sou uma pessoa feliz, cheia de amor. Mas sim, eu também sou uma pessoa com medo de perder essas coisas. Porque se eu perder, eu não tenho plano B. Agora, até pensar dessa maneira, plano A, plano B, é errado. Porque a felicidade interior não é plano A nem plano B. Toda a nossa felicidade é o plano A. Mas a felicidade do nosso interior tem que ser a base do plano A. Como nós construímos uma casa, não são várias casas, mas uma casa é construída por cima dos pilares, era um bom pilar. dos pilares, por exemplo. Então os pilares é que são o fundamento da casa, a base da casa. Não são coisas à parte da casa, são parte da casa. Então o teu plano A, o teu sonho, a tua visão da tua felicidade, corra atrás disso, faça isso tudo. Mas com os pilares certos. E vocês não foram condicionados a fazer isso. Vocês aprenderam meditação na escola? Aprenderam introspeção? Autoanálise? Tipo, Desculpa, não consigo ouvir. Aprendemos a trabalhar e ser bons trabalhadores. Aprendemos a trabalhar e ser bons trabalhadores. E fazer trabalho de casa. Minha escola também. Foi um alívio quando acabei com a escola. Mas aí eu vi o quanto eu não estava preparado para a vida. Para dizer a verdade. E eu acho que nós somos crianças em termos espirituais. É verdade que nós somos todos adultos aqui em termos materiais. Passamos muita coisa na vida, mas possivelmente em termos espirituais nós somos bebês. E nós temos que passar pelo mesmo processo de educação que nós tivemos em termos materiais. Então, os primeiros passos são esses, são aceitar a realidade como ela é e começar a tomar os passos certos para redirecionar o foco. Em vez de colocar o foco cá fora, colocamos cá dentro. Se vocês fazem isso, eu tenho mais 10 passos depois disso. Mas o primeiro passo é esse. E é um passo super transformador. Eu te garanto. Quando vais para o norte, te afastas do sul. Quando vais para o interior, automaticamente as coisas cá fora vão te afetar 1000 vezes menos. Eu digo isso com confiança, com toda a certeza, porque eu vivo isso. Eu tinha medo a minha vida inteira da opinião dos outros. Eu queria sempre agradar os outros. Hoje em dia, eu estou me agradando. Mas não com desrespeito, atenção, não com desrespeito, mas por entender o valor dessas coisas e colocar numa hierarquia correta, que é a opinião de uma pessoa que eu não conheço e que não conhece a mim, relativamente tem um valor baixo. O que não significa que eu não escuto, que eu não respeito, mas eu não vou criar a minha autovisão e autoestima baseada numa coisa tão frágil e tão fraca como uma opinião sem valor. Entendem? E quando começam a encaixar essas peças nos lugares certos, a tua qualidade de vida vai melhorar 1000 vezes. Às vezes eu posso até parecer arrogante porque eu digo coisas assim: toma cagar para vocês a opinião das pessoas. Mas não é isso. Eu ainda sou capaz de escutar o que os meus amigos me dizem, o que a minha família me diz, mas
eu escuto principalmente o que meu mestre espiritual me diz. A opinião dele para mim conta muito. Por quê? Vou dizer o porquê. Mais do que meu pai e minha mãe. Porque meu pai e minha mãe têm uma visão de quem eu sou. E não mudou nos últimos 20 anos. Nos olhos da minha mãe, eu vou sempre ser o menininho dela. E é super compreensível. Eu não julgo ela por isso. É normal. Mas o fato é que eu sou uma pessoa diferente hoje em dia. A minha mãe, quando ela passa comentários na minha pessoa, quem eu sou, ela faz isso de uma forma neutra, sem interesse próprio. Infelizmente eu não posso dizer que sim. E não é um julgamento contra ela, é um fato. O fato sendo que ela quer ter proximidade comigo. Então ela não vai dizer coisas que vão me chatear, que vão me magoar, porque ela quer manter boas relações. Então dá para confiar? Infelizmente não. E é duro dizer uma coisa dessas, que eu não consigo confiar plenamente nas opiniões que a minha mãe verbaliza comigo. Mas quando eu sou sincero, ela também não pode confiar nas coisas que eu digo a ela, porque eu também não quero magoar minha mãe, porque eu amo ela. Então imagine encontrar alguém que tenha coragem e que tem uma posição tão sincera e tão neutra, que está disposto a te dizer o que tens que ouvir, o que a pessoa enxerga, sem qualquer agenda, sem qualquer benefício próprio, e que tu podes confiar naquilo. Quando tu encontras uma pessoa assim, pode ser um amigo, tal como pode ser meu mestre espiritual neste caso, é uma experiência transformadora. Porque eu olho na cara dele e ele me diz, por exemplo, andas arrogante demais por razões A, B e C. E eu sei que ele não está dizendo isso porque ele está com baixa autoestima e ele está tentando me baixar por embaixo para ele se sentir melhor sobre ele próprio. Que muitas vezes as pessoas fazem isso quando criticam os outros, porque querem se sentir melhores. Então tu vens cá para baixo. Estás feliz demais recentemente, tem que te baixar a felicidade, senão eu me sinto mal. Não é? Quando nós sofremos, o que nós fazemos? Falamos com os amigos. E os amigos dizem, epa, para de sofrer, esses não prestam. Quais que são os que prestam? Aqueles que dizem, tu estás a sofrer? Deixa eu te contar uma história. Semana passada não sabes o que aconteceu comigo, eu sofri o dobro disso. E a pessoa começa a contar o dobro do sofrimento e a pessoa diz, afinal já não estou sofrendo. Imagina sofrer como essa pessoa, eu me sinto bem agora. Então isso aqui é amizade. Estás sentindo mal? Olha, eu senti ainda mais do que você, pior do que você. E aí a outra pessoa sente um alívio. Poderia ser pior. Mas que nível é esse? Estamos a elevar as pessoas? Não. Estamos a se sentir melhor porque a outra pessoa está sentindo pior. Isso é amizade. Mas quando alguém tenta assinar a tua mão e levantar, vamos para o positivo? Vamos para o positivo? Diz, não, pai, deixa eu chorar. Estou triste, vai embora. Eu dou positividade. Imagina, tu vais para o médico e diz, médico, eu estou sofrendo. E o médico, eu também. Mas médico, dói o corpo. Eu também. Não dá. Mas nós fazemos isso com os amigos. Amigo está sofrendo, eu também estou, vamos sofrer juntos. Eu entendo, porque é um certo conforto, mas não muda nada, não melhora nada. Estamos a colocar um esparadrapo numa ferida enorme. Alivia os sintomas, não cura a doença. Então, repito, toma o primeiro passo, vira a tua atenção cá para dentro, começa essa busca espiritual. E na minha opinião, recomendo fortemente seguir um mestre espiritual que eu sigo, que é Paramahansa Viswananda. E a razão por qual eu digo isso é porque o valor que ele trouxe a essa busca é uma coisa tão especial. E eu nunca tive que fazer nada que eu não quisesse fazer. Ele respeitou todas as minhas vontades, mostrou uma paciência tremenda com os meus defeitos, mas sempre esteve lá disposto a dizer a verdade, não jogando a verdade na minha cara,
disposto a dizer a verdade se eu a queria. E isso é o que eu desejo a todos vocês. Que vocês possam ter um espelho tão perfeito à vossa frente que vocês podem enxergar o que vocês realmente são. Porque é só quando vocês tomam consciência disso é que vocês vão conseguir transformar e virar aquilo que vocês querem ser verdadeiramente. Nós temos que acabar com a ilusão de quem nós somos. Tira a máscara. Joga a máscara no lixo. Tu não tens que fingir ser ninguém para agradar ninguém. Então, meu último pedido a vocês, e vou acabar agora. Meu último pedido é o seguinte: se vocês precisam escrever ou não, vocês têm que escolher, decidir quem é que vocês querem ser. E sejam isso, independentemente dos outros. Eu quero ser uma pessoa amorosa, uma pessoa respeitosa, então seja. Para com uma coisa que é: eu sou gentil se a pessoa é gentil comigo, eu respeito se a pessoa me respeita, eu amo se a pessoa me ama. Se tu és assim, tu és o escravo dos outros, és só um espelho dos outros. Se eles são boas pessoas, então tu vais ser uma boa pessoa. Mas se as pessoas são horríveis, vais ser horrível também. Então és o quê? Não és nada no final das contas. Tem um silêncio e pensa-se. Então seja proativo naquilo que você quer ser. Eu quero ser uma pessoa que respeita os outros. Então toca isso. Se a pessoa me falta o respeito, problema dela. Mas eu tenho que me sentir autêntico, eu tenho que me sentir sincero no meu coração com a pessoa que eu escolho ser. Eu vou ser corajoso, eu vou ser uma pessoa que ama e que ajuda os outros. E se as pessoas querem abusar de mim, eles é que sofrem as consequências disso, porque eu vou me manter na minha força. E isso é um processo que começa com introspeção. Aí chegas a essa visão plena daquilo que tu escolhes ser, não aquilo que os teus pais, ou os teus amigos, ou a tua sociedade quer que você seja. E se vocês fizerem isso, fantástico, que transformação! E vocês vão inspirar as pessoas em vossa volta. Se vocês querem mudar os seus amigos, a sua família, vocês é que têm que começar, e vocês vão inspirar eles. Feliz de estar aqui e agradeço também a paciência e que vocês aguentaram o frio também, o desconforto, mas espero que tenha ajudado de uma maneira ou outra. Claro. Também agradecer ao senhor vereador pelo convite aqui também para podermos fazer esse evento hoje. Agradeço muito pela oportunidade. Prazer imenso. Obrigada. Obrigado. Pega aqui, pega aqui. Então agora vamos ter um bocadinho de um concerto com músicas da Lacrimaga. Nós tocamos e apoiamos os nossos eventos e é inspiradora e é também uma forma de nos conectarmos com o divino. Também na Índia, e portanto toda a tradição em tudo que são os kirtans e os bhajans. E gostaríamos muito que ficassem um bocadinho para ouvirem e usufruírem. Muito obrigada.